Dou-Lu Da-Lu. Volume 40. Capítulo 278 Enfrentando Bibi Dong de novo. A primeira demonstração de força do exército Tang. O corpo de Ning Hongrong desapareceu por completo do campo de batalha. Tudo o que restou foi aquele pagode de 7 metros de altura e 9 andares, cintilando resplandecedoramente. Diante dessa cena, Ning Fengzi, no campo de mestres dos espíritos do Império Seldou, cerrou os punhos com os olhos brilhando, deixando sua excitação transparecer por completo. Esse era o 8º anel de espírito que nenhum dos membros da escola porcelana dos 7 tesouros já havia sido capaz de alcançar. Assim que as amplificações de suas outras 6 habilidades espirituais alcançaram a taxa de 90%, essa 8ª habilidade se tornou a carta na manga de Ning Hongrong para salvar a própria vida. Ela se chamava Proteção da Luz Divina dos 9 Tesouros. Apesar de não ser uma defesa absoluta como a do corpo invencível dourado, ela ainda era capaz de bloquear qualquer ataque inferior a uma 9ª habilidade espiritual e, ao mesmo tempo, absorver o poder espiritual usado nos ataques para transformá-lo em energia defensiva para si mesma. Além disso, ao enfrentar 9ª habilidades espirituais, ela ainda seria capaz de bloqueá-las 9 vezes sem se quebrar. Quando a proteção da luz divina dos 9 tesouros era usada, ela se separava do usuário, não gastando mais o seu poder espiritual. Ela também não causava qualquer influência sobre suas outras habilidades, pensando que até mesmo os títulos Dou-Lu mais extraordinários dificilmente seriam capazes de atacar com suas 9ª habilidades espirituais umas 3 ou 4 vezes com força total. Não era de se admirar que Ning Hongrong tivesse dito aos seus companheiros para não se importarem com ela. Apesar de aquele título Dou-Lu do sistema ataque e agilidade ser forte, ele havia focado a maior parte do seu poder espiritual em velocidade, a fim de conseguir derrubá-la o mais rápido possível. Para ele, seu poder de ataque devia ser mais do que o suficiente para tirar a vida dela mesmo sem usar habilidades espirituais. Mas quem poderia adivinhar que ele daria de frente com a proteção da luz divina dos 9 tesouros? Com um estrondoso ruído, aquele pobre título Dou-Lu foi jogado para trás e o poder espiritual contido no seu ataque foi completamente absorvido pela proteção da luz divina dos 9. Não apenas Ning Hongrong saiu ilesa, como ele próprio foi quem acabou ferido pela onda de choque. O campo de batalha já estava um pouco caótico. Os 9 liderados por Tang San contra os 9 títulos Dou-Lu do Hall dos Espíritos. O grupo de Tang San que antes estava matando os inimigos aos montes, de repente se encontrou completamente suprimido. Entre eles, apenas Tang San e do Gu Bo eram verdadeiros títulos Dou-Lu. Além disso, do Gu Bo estava sendo restringido por completo e Tang San estava enfrentando a Imperatriz do Império dos Espíritos, cujo poder espiritual já havia alcançado o 99º nível, Bibi Dong. Apesar de ela não exibir toda a sua força, a diferença absoluta entre seus níveis de poder espiritual ainda era um grande obstáculo para Tang San. Mesmo com as amplificações de Ning Hongrong, essa enorme diferença era inegável. Quem estava se saindo melhor nessa situação era, na verdade, o mestre do Salão dos Remédios da seita Tang, o Dou-Lu espiritual do tipo puro ataque Yang Wood. Mesmo ainda não tendo alcançado o 90º nível, sua compreensão do seu próprio espírito ainda era um pouco mais profunda que a dos outros demônios da Shrek. Somando isso às amplificações de Ning Hongrong, em termos de poder espiritual ele não ficava atrás do Dou-Lu Lança de Serpente. A luta entre os dois estava acirrada e o contínuo avanço da lança partidora de almas estava causando uma enorme dor de cabeça para o Dou-Lu Lança de Serpente. Em especial com seus golpes mortais que deixariam ambos em uma situação crítica, colocando Shilong em desvantagem. Enquanto isso, apesar de a Legião Dragão Sagrado ter perdido seus comandantes, eles ainda foram capazes de exibir sua força como a elite do Império dos Espíritos. Os 10.000 mestres dos espíritos avançaram pelo meio do campo de batalha na direção do exército imperial de Seldou. Logo eles estariam no alcance das habilidades espirituais. O Marechal Gelon olhou para o grande mestre um pouco ansioso. Preceptor do Estado, nossos mestres dos espíritos já não deveriam ter liberado seus espíritos e atacado? Ainda não. Ele balançou a cabeça. Não seja impaciente, Marechal. Enquanto falava, seu olhar se virou na direção do grupo da escola porcelana dos 7 tesouros no centro da formação. Ning Fengzi também estava olhando na sua direção e quando seus olhos se encontraram, ambos assentiram em uníssono. Ning Fengzi então levantou o polegar, indicando que havia entendido. Com um grito vigoroso, o Dou-Lu espada Shenshin saltou e uma explosão de luz e rompeu de sua espada 7 mortes. Uma ventania surgiu do nada. Ao mesmo tempo, 6 feixes de luz saíram do pagode de porcelana dos 7 tesouros de Ning Fengzi, todos caindo sobre o Dou-Lu espada. Naquele instante, uma gigantesca espada de 100 metros de comprimento e 30 de largura ganhou forma, fazendo um corte na direção do chão. Esse corte não havia sido um ataque contra os inimigos, mas sim uma forma de bloquear o avanço dos mestres dos espíritos da Legião Dragão Sagrado. Com as amplificações de 80% de Ning Fengzi, o Dou-Lu espada era capaz de se igualar a um título Dou-Lu do 98º nível. Nesse momento, ele seria capaz de se comparar a Bibi Dong em uma situação onde ela não pudesse exibir todo o seu poder. Aquela espada aterrorizante então tomou conta do céu, pousando bem na frente da Legião Dragão Sagrado. Sua energia incomparavelmente afiada fez os 10.000 homens da Legião Dragão Sagrado pararem quase ao mesmo tempo e, logo em seguida,
Uma série de explosões ecoaram, como se o chão inteiro estivesse se abrindo. Os mestres dos espíritos da escola Elefante Blindado e Dragão Sagrado na liderança foram os primeiros a serem jogados no ar pelo golpe, voando por dezenas de metros. A afiada energia dessa espada lacerou seus corpos e, mesmo não sendo capaz de matá-los por ter sido um ataque de tão longo alcance, pelo e escamas foram jogados para todos os lados, produzindo uma densa nuvem de sangue. Nesse momento, o grande mestre abruptamente balançou a mão direita. Exército Tang, ataquem! Ueng. Com sonoros clangues, por um instante, um zumbido se espalhou por toda a área. Então, pela primeira vez em um campo de batalha, os mais de 10.000 membros do exército Tang dispararam simultaneamente os devastadores projéteis em suas bestas divinas Zuji. As setas negras formaram uma sombra no ar. Quer estivessem montados ou de pé, os soldados do exército Tang pintaram o esplendor da morte com as bestas em suas mãos. Os mestres dos espíritos da escola Elefante Blindado e Dragão Sagrado mais na frente foram incapazes de proteger os outros mestres dos espíritos na retaguarda. Já os do tipo ataque e agilidade flanqueando pelas laterais também foram expostos pelos ataques dos soldados liderados por Tai Ten e Niu Gao. Os mais de 12.000 homens do exército Tang, cada um carregando sua besta divina Zuji, dispararam 16 flechas com pontas de ferro refinado cada. Que tipo de cena era essa? Cerca de 200.000 flechas formaram o que parecia ser uma nuvem negra no chão, se espalhando acima da linha de frente da Legião Dragão Sagrado em uma fração de segundo. Para tornar seu avanço ainda mais eficaz e permitir que os mestres dos espíritos exibissem todo o seu poder logo na primeira colisão, a formação da Legião Dragão Sagrado parecia bem dispersa. Esse também foi um dos motivos de um número ainda maior de flechas terem atingido seus alvos. Na formação do exército imperial de Seldou, o imperador Shui Beng já estava com os punhos firmemente cerrados. Ele estava aguardando por esse momento há muito tempo. Sendo o supremo governante do Império Seldou, era óbvio que ele entendia bem o quão importante seria o efeito das bestas divinas Zuji nessa guerra. Mesmo a algumas dezenas de li do campo de batalha central, o som das mais de 10.000 bestas divinas Zuji disparando ao mesmo tempo ainda causou um calafrio em seu coração. Quando aquela nuvem negra alcançou a Legião Dragão Sagrado, a enorme nuvem de sangue que se ergueu logo em seguida ficou gravada nos olhos de Shui Beng. Junto com essa cena, os agonizantes gritos de miséria também se espalharam por todo o campo de batalha. Por onde aquela nuvem negra de flechas passou, os mestres dos espíritos colapsaram como trigo diante da foice. Essas eram quase 200.000 flechas capazes de atravessar habilidades defensivas do 40º nível. A linha de frente da Legião Dragão Sagrado não teve tantas baixas assim, já que a maioria eram mestres dos espíritos do tipo poder e ataque com o suporte dos mestres dos espíritos na retaguarda, porém, os do sistema ataque e agilidade avançando pelas laterais não tiveram tanta sorte assim. Independente de quão rápidos eles fossem, seria impossível escapar das flechas das bestas divinas Zuji. Praticamente num piscar de olhos, cerca de um terço desses mestres dos espíritos com defesas relativamente mais fracas nas laterais caíram. Apenas os de níveis mais elevados ou os que foram mais espertos e escaparam primeiro conseguiram se salvar. Apesar de a maioria dos mestres dos espíritos da Legião Dragão Sagrado serem do tipo poder e ataque, usar seu próprio corpo para bloquear esses ataques ainda foi uma opção extremamente perigosa. Quase todos os que estavam na linha de frente foram atingidos por mais de 100 flechas. 16 tiros de fato poderiam no máximo atravessar uma defesa do 40º nível, mas contra mais de 100 flechas atiradas ao mesmo tempo, até mesmo habilidades defensivas do 50º nível poderiam não ser capazes de bloqueá-las por completo. Além disso, quando as bestas divinas Zuji foram disparadas, quantos dos mestres dos espíritos da Legião Dragão Sagrado de fato ativaram suas habilidades de defesa? Uma densa e chamativa nuvem de sangue se ergueu das duas primeiras filas da Legião Dragão Sagrado, envolvendo mais de 1.000 mestres dos espíritos e aqueles aterrorizantes gritos de miséria vieram todos de dentro daquele banho de sangue. Somando isso às perdas de mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade nos flancos, uma única leva de ataques reduziu em quase um sexto os números da Legião Dragão Sagrado. Shui Beng acenou com a mão em comemoração. O resultado da primeira ação do exército Tang já havia sido surpreendente. Apesar de estar muito longe para ver com clareza a quantidade de perdas dos inimigos, aquela névoa de sangue era uma prova da extensão do dano que eles haviam causado. Além disso, esse era apenas o começo. Retecem os mecanismos. Apontar. O grande mestre era frio como um bloco de gelo. Sob suas ordens, os membros do exército Tang rapidamente retesaram os mecanismos. Já a Legião Dragão Sagrado parecia estar começando a perder a ordem por causa do medo gerado por essa leva de ataques. Enquanto isso, o Doulu Espada não parou depois do primeiro golpe. Dando meia volta no ar, poder espiritual abruptamente começou a irradiar de debaixo dele e, como uma estrela cadente, ele disparou na direção dos títulos Doulu lutando no meio da formação inimiga. Com a espada 7 mortes apontada para frente, seu alvo era o Doulu Pantera Negra Fantasma. Ao mesmo tempo, Bibi Dong e Tang San trocavam golpes intensamente. A sexta habilidade espiritual do Imperador Aranha da Morte, os espinhos da aranha sugadora de sangue, estavam prestes a atingi-lo quando o primeiro ataque das bestas divinas Zuji foi disparado. Isso fez os movimentos de Bibi Dong desacelerarem por um instante, seu olhar se enchendo de descrença. Como Tang San poderia deixar uma chance como essa escapar?
Pisando no chão com o pé direito, o domínio do deus da morte rompeu por completo. Uma luz vermelha e branca no mesmo instante cobriu o campo de batalha, forçando o domínio da morte de Bibi Dong a recuar e mantendo seu veneno afastado. Ao mesmo tempo, um raio de luz dourada caiu sobre o tridente do deus do mar, fazendo essa ferramenta divina mais uma vez liberar seu brilho original. Como Tang San já havia matado 2 oponentes poderosos um atrás do outro, usando várias habilidades espirituais em sequência, os violentos ataques de Bibi Dong que vieram em seguida não lhe deram tempo para incitar o poder do tridente do deus do mar enquanto ele se esforçava para resistir à pressão causada por ela. Agora ele finalmente tinha tido a chance de recuperar o fôlego. Girando o tridente dourado, ele se aproveitou do poder defensivo da tempestade caótica, criando um anel de luz dourada para dissolver os espinhos da aranha sugadora de sangue. Após dissolver o ataque de Bibi Dong, Tang San recuou ao invés de avançar. Usando os misteriosos passos do fantasma, ele rapidamente se moveu para trás. Então, uma intensa luz dourada azulada irradiou de novo e seu avatar azul prateado foi ativado. Ele era um mestre dos espíritos do tipo controle, não do tipo poder e ataque. Em uma batalha desse tipo, seu foco devia ser controlar ao invés de duelar até a morte contra Bibi Dong. O lado deles sem dúvidas era o mais fraco no quesito força média e quanto mais tempo eles perdessem, pior a situação ficaria. Porém, nesse momento, ele precisava segurá-la ao máximo possível, ganhando tempo para a legião de mestres dos espíritos de Seldou e o exército Tang liderados pelo grande mestre. Atraída por sua presença, Bibi Dong lentamente avançou na direção de Tang San. Seu ódio por ele já havia alcançado o ponto máximo e, mesmo com todos os problemas da Legião Dragão Sagrado, no momento, seu objetivo principal era dar um jeito nele de uma vez. Não havia como dizer o tipo de dores de cabeça que ele lhe causaria no futuro se ela deixasse esse jovem escapar. Em meio aos estrondos, o rosto de Tang San exibiu uma intensa luz divina. Com o tridente do deus do mar na sua forma original, não era difícil para ele bloquear Bibi Dong. Um círculo de luz dourada após o outro foi produzido pelo tridente, se espalhando na direção dela. Vendo esses anéis dourados, a expressão de Bibi Dong mudou. Ela se lembrava muito bem de que foram esses anéis de luz dourada que a forçou a usar o corpo imortal na última batalha entre eles e, mesmo assim, ela ainda acabou gravemente ferida. Como consequência, ao ver a tempestade caótica sendo liberada pelo tridente do deus do mar, ela naturalmente fez uma pausa no ar. Balançando as 2 mãos, uma chamativa luz roxa e preta se condensou na sua frente, a protegendo por completo. Um traço de um sorriso surgiu nos cantos da boca de Tang San. Ter sido capaz de aprisionar Bibi Dong daquela vez não havia sido mérito seu, mas sim do deus do mar. Com a diferença de poder espiritual entre ele e Bibi Dong, as chances de sucesso da tempestade caótica sem dúvidas eram bem pequenas. Porém, é claro que ele não faria nada sem um motivo. No momento em que aqueles anéis dourados forçaram Bibi Dong a recuar, eles se separaram para os lados, se movendo na direção do título Doulu enfrentando Xiao Wu, assim como do oponente de Dugu Bo, o Doulu Byaku Seishui. Ao mesmo tempo, seu quarto anel de espírito também se acendeu. 9 raios de luz dourada dispararam do chão, produzindo uma gaiola dourada embaixo de cada um dos títulos Doulu inimigos. Apesar de serem capazes apenas de atrasarem um pouco esses mestres dos espíritos que já haviam alcançado o nível de título Doulu, sendo vaporizadas por seus poderosos ataques logo em seguida, nas lutas entre verdadeiros especialistas, um único instante poderia significar tudo. Nesse momento, Tang San exibiu por completo seu poder como um título Doulu do tipo controle. Vendo seus oponentes de repente serem atrasados, os aliados de Tang San naturalmente não deixariam essa oportunidade escapar. Daimu Bai e Suzuki em momento algum se distanciaram muito. Com essa chance, eles correram na direção um do outro e uma intensa luz abruptamente se condensou no ar. A lança partidora de almas de Yang Wood brilhou ainda mais. O Doulu lança de serpente havia acabado de se libertar da prisão azul prateada em volta dele, quando se deparou com a lança partidora de almas avançando com a mira travada em seu corpo. Yang Wood havia condensado todo o seu poder espiritual nesse ataque e não havia como escapar dele. O Doulu lança de serpente percebeu que não teria como se esquivar desse ataque, além de não conseguir mais aguentar ser suprimido por Yang Wood. Movendo o alvo de Yang Wood à força por 10 centímetros, ele ergueu sua própria lança de serpente como uma espada, cortando para baixo na direção do oponente. Era como se, já que estava para morrer, ele quisesse levar Yang Wood junto com ele. Yang Wood, é claro, não recuaria. Caso contrário, ele não seria o chefe do clã Puzi. Com um suave PUF, a lança partidora de almas atravessou o peito do Doulu lança de serpente e, ao mesmo tempo, Yang Wood se inclinou para frente, se esquivando da ponta afiada da lança e tendo seu ombro esquerdo atingido com força pelo seu cabo ao invés disso. Os dois cuspiram sangue quase ao mesmo tempo e seus espíritos desapareceram. Os ferimentos deixaram ambos incapazes de mantê-los e o poder espiritual que irrompeu entre eles jogou os dois para trás com força. Os ferimentos de Yang Wood eram extremamente sérios, seu ombro esquerdo inteiro foi esmagado pela lança, ao ponto de até 4 de suas costelas terem se quebrado e seus órgãos internos também terem sido gravemente feridos. Mas a situação do Doulu lança de cobra era ainda pior do que a dele. Apesar de ter evitado que seu coração fosse perfurado, a lança de Yang Wood abriu um enorme buraco em seu peito,
empalando por completo um de seus pulmões e até encostando em sua coluna. Após ser jogado para trás, o Dolu Lança acabou paralisado no chão, não conseguindo mais se levantar. Com um ferimento tão sério, ele já havia perdido toda a sua capacidade de continuar lutando. A batalha já havia chegado num ponto crítico. Em outro lugar, Ma Hongijun, encarnado como a Fênix de Fogo de 7 cabeças, de repente ganhou mais uma cabeça. Essa era uma variação que ele havia ganhado ao obter seu 8º anel de espírito. As intensas chamas de Fênix no mesmo instante envolveram o inimigo na sua frente e, com o auxílio do domínio do Deus da Morte de Tang San, mais as compreensivas amplificações de Ning Hongrong, ele alcançou o nível de força de um verdadeiro título Douluo. Nesse momento, as formidáveis propriedades do fogo do seu espírito se manifestaram, invadindo o corpo do seu inimigo como uma espécie de verme. Porém, ele próprio também foi atingido, sendo jogado no ar pela habilidade espiritual do oponente. As circunstâncias do Oscar não eram muito melhores que as de Xiao Wu. Ele não tinha como enfrentar seu oponente diretamente e precisou usar o instante que a prisão azul prateada lhe deu para comer outra salsicha espelhada enquanto recuava. Além disso, ele também pegou uma pequena salsicha transparente em forma de lagarta do bolso sobre seu peito. Essa salsicha liberava bizarras flutuações de energia e, após engoli-la de uma vez só, ele pareceu ganhar um brilho rejuvenescedor, seu poder espiritual voltando ao ápice. Então ele produziu mais um clone que avançou contra o oponente. Essa era a 8ª habilidade espiritual do Oscar, a salsicha lagarta de cristal. Seu efeito: instantaneamente restaurar por completo seu poder espiritual, servindo como um estimulante cardíaco para o corpo. Comendo também uma mosca dourada ereta e uma salsicha rosa estimulante, intensas chamas de Fênix no mesmo instante romperam atrás dele. Esse era o golpe do céu perfurante da Fênix de Ma Hongijun. A salsicha espelhada que ele havia acabado de comer dessa vez havia sido feita com o sangue de Ma Hongijun. O próprio Oscar sem dúvidas não era particularmente forte. Mesmo usando a mosca dourada ereta, ele no máximo era capaz de tornar suas habilidades um pouco mais eficientes. Mas as salsichas clonadoras espelhadas lhe davam o poder de milhares de habilidades espirituais. Quando seu espírito de repente se transformou do tigre branco para uma fênix de fogo e, de um combatente de curto alcance, ele se tornou um combatente de longo alcance, seu oponente foi pego de surpresa. Além disso, a salsicha lagarta de cristal restaurou por completo seu poder espiritual e o golpe do céu perfurante da Fênix no mesmo instante jogou aquele título Douluo para longe. O título Douluo enfrentando Xiao Wu já a havia forçado a usar o corpo invencível dourado 2 vezes e o teleporte estava sendo ativado sem parar. Assim que a prisão azul prateada o cercou por um instante, Xiao Wu aproveitou para recuar. Entretanto, antes que esse título Douluo pudesse se libertar da prisão azul prateada, os anéis de luz dourada já o haviam envolvido. Sentindo seu corpo sendo apertado, ele já não era mais capaz de mover um dedo sequer. Do outro lado, o Douluo Byaku, que também era um dos alvos da tempestade caótica, teve mais sorte. Sentindo uma explosão de pânico, ele imediatamente voltou para sua forma original. Apesar de ter sido jogado para longe pelo Imperador Serpente de Jade Fosforescente, ele também usou seus espinhos para causar alguns aferimentos em Dugubó. A tempestade caótica possuía apenas 50% de chance de sucesso. Mesmo assim, Tang San já estava satisfeito. Afinal, no momento ele ainda estava enfrentando a enorme pressão de Bibi Dong. Conseguir atordoar outro título Douluo por 8 segundos já era um resultado muito bom. Xiao Wu já havia acumulado muita raiva após ter sido suprimida por aquele Douluo urso louco durante tanto tempo. Vendo a tempestade caótica atingi-lo, como ela poderia deixar essa chance escapar? Usando o teleporte, ela apareceu atrás do Douluo urso louco, arremessando sua trança escorpião que se enrolou no pescoço dele. Com seus dedos do pé apoiados nas costas do oponente, ela ativou o arco de cintura e imediatamente lançou o Douluo urso louco no ar. Então o 6º anel de espírito de Xiao Wu brilhou e ela se transformou numa sombra borrada, disparando na direção do Douluo urso louco. Esse seu 6º anel de espírito era aquele mesmo anel de 100.000 anos que continha sua vida. Quando Tang San a ressuscitou e o devolveu para ela, sua afinidade com ele se tornou incomparável. Agora que ele havia se fundido de novo a ela, o poder de suas habilidades não era nem um pouco inferior ao da 9ª habilidade de qualquer título Douluo. Além disso, levando em conta seus atributos de uma ex-besta espiritual de 100.000 anos, seu gasto de poder espiritual não era grande coisa. Inexistência e morte explosiva na queda de 8 estágios foram ativadas. Ainda no ar, o Douluo urso louco foi envolvido por uma luz avermelhada, girando rapidamente. Ele atingiu o chão como uma estrela cadente. Com a crise de Xiao Wu temporariamente resolvida, Tang San se deparou com a própria crise. Vendo os anéis da tempestade caótica se movendo na direção de outros títulos Douluo, um brilho assustador surgiu nos olhos de Bibi Dong. Suas flutuações de poder espiritual chegaram ao limite e, com um brilho intenso, a luz negra e roxa já havia se transformado em um verde assustador. 6 pretos, um vermelho e mais 2 pretos, 9 anéis de espírito surgiram no mesmo instante. Ela já havia liberado seu 2º espírito, o Imperador Aranha Devoradora de Almas. 2 gigantescas garras verde escuras se uniram e uma estarrecedora lâmina de luz verde escura cortou na direção de Tang San. Bibi Dong havia focado toda a sua força nesse ataque.
Aquela lâmina de luz verde parecia piscar de forma extremamente instável no ar, envolta por uma luz distorcida que tornava impossível identificar seu alvo. Toda vez que Tang San fazia sua força espiritual se aproximar daquele ataque, ela imediatamente era obliterada por aquela luz distorcida, o impedindo de sondá-lo. A enorme pressão fez Tang San sentir como se seu coração e pulmões fossem explodir. Nem mesmo segurar o tridente do deus do mar na frente do seu peito diminuía essa sensação. Alguns dos anéis dourados produzidos pelo tridente até mesmo foram cortados por essa gigantesca lâmina cor de jade. O máximo que eles podiam fazer era desacelerá-la um pouco. Tang San sabia que Bibi Dong já estava determinada a matá-lo, quer fosse nesse campo de batalha ou em qualquer outro lugar, ela estava decidida a tirar-lhe a vida. Ao se deparar com essa crise, mesmo com suas inúmeras habilidades, Tang San ainda sentiu uma profunda impotência diante da força absoluta de Bibi Dong. Mesmo que ela ainda não tivesse exibido toda a força dos seus 99 níveis de poder espiritual, com tantos anéis de espírito, os 93 níveis dele ainda não eram o suficiente para enfrentá-la. Tang San entendia que ainda estava bem distante de ser um verdadeiro especialista no ápice de sua força. A luz em seus olhos se focou. Naquele instante, a luz dourada do tridente do deus do mar alcançou o seu ápice e a marca na testa de Tang San liberou a luz do deus do mar, tão profunda quanto o oceano. Nesse momento, ele transferiu toda a sua energia para essa ferramenta divina em suas mãos. Suas tirânicas flutuações de poder espiritual alcançaram seu auge, a brilhante luz dourada atingindo Tang San de um dourado chamativo. Ele se virou, girou e golpeou. 3 simples movimentos feitos como um só e, num instante, os poderes do céu e da terra pareceram se condensar com eles. Um raio de luz dourada que parecia ilusório foi disparado do tridente do deus do mar. Sombras distorcidas se espalharam sobre ele e, como se fosse capaz de perfurar o espaço, ele avançou diretamente contra a lâmina de luz cor de jade disparada por Bibi Dong. Os olhos dela já estavam tomados por um brilho frio como gelo. Diante da terceira forma das 13 alabardas douradas, a partida sem retorno, o que ela fez em seguida deixou Tang San pálido de medo e com os olhos repletos de desespero. Aquela lâmina de luz se separou do controle de Bibi Dong, se torcendo no ar, dando a volta pelo tridente do deus do mar e continuou avançando na direção de Tang San. Ao mesmo tempo, ela mais uma vez trocou seu espírito, voltando a usar o Imperador Aranha da Morte e ativou a habilidade do seu 9º anel de espírito. Tang San obviamente entendia o que ela estava fazendo. Seu objetivo era usar o corpo imortal para bloquear a partida sem retorno de forma que seu ataque pudesse simultaneamente atingi-lo. Depois de ter sido gravemente ferida e quase morta por essa perigosa habilidade divina, Bibi Dong cuidadosamente a estudou. Ela não tinha certeza de que poderia bloqueá-la por completo usando apenas suas habilidades espirituais, por isso desenvolveu esse método. Ela estava arriscando se ferir, mas ao mesmo tempo também seria capaz de eliminar Tang San e evitar futuros problemas maiores. Para ela, até a aniquilação total da Legião Dragão Sagrado era menos importante do que matar Tang San. Se esse jovem continuasse amadurecendo, ele se tornaria um perigo mortal para ela. Não muito longe, o tigre branco infernal já havia tomado forma. Golpeando instantaneamente os 2 títulos Doulu que estavam enfrentando Daimu Bai e Zuzukin e então, avançou na direção de Tang San. Mas ele ainda estava muito longe e, mesmo se fosse ainda mais rápido, seria impossível competir com a velocidade do ataque de Bibi Dong. Ma Hongijun e Oscar até queriam ajudá-lo também. Mas nesse momento, os títulos Doulu os enfrentando lançaram um ataque com força total, os impedindo de interferir. Apesar de todas as suas amplificações, Ning Hongrong sabia que a força que podia dar a ele não seria o suficiente para que ele pudesse bloquear esse ataque usando apenas o próprio corpo. Yang Wood havia acabado de produzir uma nova lança partidora de almas e estava se esforçando para levantar do chão. O Doulu Espada Shenshin estava apenas usando a espada 7 mortes para pressionar os oponentes, porém não seria rápido o suficiente para ajudá-lo nesse momento. Ninguém imaginou que Bibi Dong poderia ser tão destemida, usando um método como esse para matar Tang San. Ele havia acabado de lançar a partida sem retorno e não tinha força sobrando. Mirado por um oponente do nível de Bibi Dong, seria impossível para ele se esquivar. Diante de um ataque tão poderoso, tudo o que ele podia fazer era esperar. Mesmo sendo apenas um instante, o tempo parecia passar em câmera lenta para Tang San. Foi nesse momento que uma gigantesca bola de luz vermelha caiu do céu, colidindo com força contra aquela lâmina cor de jade com um cintilante brilho dourado. Xiao, Tang San gritou. Bum, uma explosão ocorreu e, no meio dela, até mesmo o espaço foi dilacerado, gerando inúmeras rachaduras espaciais. Sangue e carne voaram para todos os lados, engolidos por essas finas rachaduras. Um corpo todo tingido de vermelho foi jogado pela força da explosão, atingindo o peito de Tang San com força e o protegendo dos efeitos restantes daquela lâmina de luz cor de jade. Essa era uma das habilidades espirituais mais poderosas de Bibi Dong e também o ataque mais poderoso do Imperador Aranha Devoradora de Almas, o corte do abismo dilacerador do espaço. Com toda a intensidade do seu poder espiritual, o poder desse ataque com certeza era o suficiente para arruinar os céus e extinguir a terra. Com um bang, o corpo de Tang San voou por uns 30 metros antes de ser pego e estabilizado pelo tigre branco infernal. Já do outro lado,
O corpo de Bibi Dong também foi instantaneamente esmagado pelo poder aterrorizante da partida sem retorno e explodiu em inúmeros fragmentos que se espalharam por todos os lados. O tridente do deus do mar continuou disparando na direção dela sem pausa, avançando sobre o exército do Império dos Espíritos atrás dela por quilômetro, como um meteoro dourado. Por onde a luz dourada passou, todos os obstáculos desapareceram. Numa área de 10 metros de largura, por todo o caminho até o forte na passagem de Aling, todos os soldados fortemente armados que estavam parados ali sumiram por completo. Aquela luz dourada por fim se condensou num ponto sobre aqueles muros de 100 metros de grossura e, com uma enorme explosão, um buraco de 5 metros de diâmetro surgiu nele. O tridente do deus do mar então perdeu sua luz dourada e caiu diante dos muros, formando um enorme buraco. Hip 1. A segunda onda de flechas das bestas divinas Zuji foi disparada e uma densa nuvem de sangue tomou conta do céu novamente. Dessa vez, o número de mestres dos espíritos da Legião Dragão Sagrado que morreram para as flechas foi ainda maior. Todos os mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade abaixo do 70º nível foram aniquilados por completo. Mestres dos espíritos de Seldou, Exército Tang, atacar. O grande mestre finalmente deu a ordem de ataque. O Marechal Gelon também ergueu a longa lança em sua mão. Com um rugido furioso ele gritou uma única palavra, infundindo quase toda a força do seu poder espiritual no 80º nível em sua voz. Atacar. As 10 legiões de cavalaria pesada e as 10 legiões de cavalaria leve no mesmo instante avançaram na direção da passagem de Aling como um tsunami sem fim. Na dianteira da formação ainda estava o exército Tang. Ainda em cima dos seus cavalos, eles estavam retesando os mecanismos para uma terceira leva de ataques. Suas bestas divinas Zuji ainda tinham 16 flechas afiadas. Em meio à densa névoa roxa, o corpo de Bibi Dong se reformou e ela gritou: Legião Dragão Sagrado, recuar. Cavalaria e infantaria pesadas, segurem os inimigos. Para ela, as vidas dos membros das cavalarias e infantarias não eram importantes. O ponto crucial era não permitir que o rol dos espíritos fosse abalado. Apesar de não saber até que ponto haviam chegado as perdas da Legião Dragão Sagrado, o número de casualidades já era lastimável. Se eles fossem perseguidos e atacados pelos inimigos desse jeito, não dava para saber quantos mais morreriam. Seus atacantes também eram mestres dos espíritos, além de possuírem aquelas armas desconhecidas capazes de causar perdas substanciais até mesmo entre mestres dos espíritos. Como eles dizem, a derrota às vezes é como um deslizamento. As 2 ondas de ataque das bestas divinas Zuji já haviam acabado com o espírito de luta da Legião Dragão Sagrado. Somando isso às mortes de seus comandantes, com a ordem de recuar de Bibi Dong, era cada um por si. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.